avanços econômicos no mundo indicam que, embora menos pessoas vivam em situação de pobreza extrema, quase metade da população mundial, correspondente a 3,4 bilhões de pessoas no mundo, ainda luta para satisfazer suas necessidades básicas. Para a ONU, uma pessoa pobre é que tem em média renda equivalente a 1,25 dólares por dia, a cerca de R$ 2. A pobreza no Brasil é um problema que atinge cerca de 28 milhões de pessoas. Os estados do Norte e do Nordeste concentram as populações mais carentes do país. Por conta do processo colonizador e da escravidão, o território brasileiro sempre foi um país onde havia muitas pessoas pobres. Com o fim da escravidão e o êxodo rural, as cidades não tinham infraestrutura para a chegada de mais gente. Assim, o fenômeno da pobreza se acentuou. A pobreza do Brasil também revela as disparidades regionais devido aos anos de concentração da política e das indústrias no sul do país. O estado do Norte e Nordeste tem os maiores índices de pobreza, e Maranhão e Piauí e Alagoas são aqueles que possuem maior proporções de pobres. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu que a linha de pobreza no Brasil é quem convive com a renda até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Já os que vivem em pobreza extrema são aqueles que vivem com R$ 70 por mês. No Brasil, 8% da população, um pouco mais de 16 milhões, são considerados extremamente pobres. Mais da metade dos extremamente pobres vivem no Nordeste e das 50 cidades mais pobres do Brasil, 26 estão localizadas no Maranhão. A questão da fome é tão importante que em 2012, na Conferência Rio+20 das Nações Unidas, a erradicação da fome foi transformada em um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: atingir fome zero, segurança alimentar e boa nutrição e promover a agricultura sustentável. Primeiro, vamos entender o que se caracteriza como fome. A fome, como problema, está presente em indivíduos subnutridos, ou seja, pessoas que continuamente não têm acesso a calorias suficientes para suprir suas necessidades energéticas diárias. Existem atualmente no mundo cerca de 795 milhões de indivíduos nessa situação. Em outras palavras, uma a cada 9 pessoas no mundo está subnutrida. Desse total, a grande maioria, 780 milhões, se encontra geograficamente nos países em desenvolvimento. Quem não conhece o problema da fome pode pensar que a causa é simples. Não existe produção de alimentos suficientes no mundo para suprir as necessidades dos 7 bilhões de indivíduos nesse planeta. Mas esse não é o caso. A questão é mais complexa e vamos entendê-la agora. A produção global anual é mais do que suficiente para suprir as necessidades calóricas de cada um dos 7 bilhões de indivíduos da população mundial. O que acontece é que há uma série de deficiências no sistema de distribuição dos recursos necessários para se ter acesso à alimentação, fenômeno que acontece principalmente nos países em desenvolvimento e nas áreas rurais, em que a infraestrutura é precária e a conexão com os centros urbanos é difícil. Essa deficiência está, acima de tudo, na construção da estrutura social, que nas atuais circunstâncias é extremamente desigual. Assim, as populações pobres têm recursos financeiros muito reduzidos. Algumas vivem com menos de 2 dólares por dia, o que limita a compra de alimentos para consumo. A oferta de alimentos, tanto em quantidade quanto em variedade, é dirigida aos centros urbanos, que é onde há mais indivíduos com boas condições de poder aquisitivo. Contudo, é nessas localidades onde acontece o desperdício desses produtos. O desperdício é tão grande que, utilizando apenas um quarto da comida jogada anualmente no mundo, já seria o suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas subnutridas, o que excede ao número de pessoas que de fato passam fome globalmente. Podemos dizer que a fome e a pobreza caminham lado a lado, podendo uma ser causa ou consequência da outra, mas sempre colocando os indivíduos afetados em um ciclo de miséria difícil de ser quebrado. Portanto, não dá para solucionar a fome de vez, mas algumas medidas podem ser tomadas para evitar o aumento da pobreza e do crescimento da fome. Assim, o nosso projeto é a criação de uma ONG que recolha comidas para que elas não sejam desperdiçadas, além da fiscalização em casas e empresas para que comprem apenas o necessário e não desperdicem.
pois o direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sua definição foi ampliada em outros dispositivos do direito internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral número 12 da ONU. No Brasil, resultante de amplo processo de mobilização social, em 2010 foi aprovada a Emenda Constitucional número 64, que inclui a alimentação no artigo 6 da Constituição Federal. A população tem o direito de exigir que eles sejam cumpridos por meio de mecanismos de exigibilidade. Exigibilidade é o empoderamento dos titulares de direitos para exigir o cumprimento dos preceitos consagrados nas leis internacionais e nacionais, referentes ao direito humano, à alimentação adequada no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estaduais e municipais. Sendo assim, quem não cumprir com os devidos acordos estará sujeito a multa e até prisão.